mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: missões urgentes, antes, depois e agora. Missões urgentes, antes, depois e agora. Vamos lá então, nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. Em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 ao 27, o título diz: o desinteresse e fervor de Paulo ao atleta de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que o prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para que abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para com todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado. A busca já começou. Ministração. Grave sua mensagem. Ore e divulgue. Esta obra é de Deus. É isso aí, maravilha do céu. Vamos lá então, você daí, a gente daqui, pá de lá e pá de cá. Obra missionária, esquecida no coração de alguns, mas daqueles que sabem que o seu limite é chegar nos céus, ele não para de jeito nenhum. Ele prega, vive o que prega, e aonde ele anda sem falar, só a sua vida de testemunho já diz muita coisa. Ali eles testemunham e dizem: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor, como no livro de Salmos 119, versículo 2, que diz: bem-aventurado que buscam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Em Hebreus também nos exorta, dizemos: vigiai, porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Mas o verdadeiro missionário, que entende que missões urgentes tem que ser logo, ele prega a todo tempo e fora de tempo, e para ele as coisas desse mundo não interessam mais, mas as criaturas que estão neste mundo, para fazê-las tornar filho de Deus, ele vai lá e prega: deixe de ser criatura, mas se torne o filho do Altíssimo, aceitando Jesus Cristo
Cristo para morar no céu. Ele sabe que Ele faz a diferença, Ele sabe que Ele é diferente, e Ele mostra para tudo e para todos através de sua vida, ainda que sofra no seu calar e no seu silêncio, a sua lágrima evangeliza, mostrando que vale a pena sofrer nessa vida e ter galardão nos céus. Vale a pena, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, vai morar no céu de glória, partindo dessa vida para outra. E ainda que a morte chegue até ele dizendo: vou te levar hoje, ele diz de cabeça erguida dizendo: você veio tarde demais, porque eu quero encontrar com meu Senhor da glória e vou morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Quantos têm deixado a evangelização, que é da ministração da palavra de Deus, por causa das coisas desse mundo? Em alguns lugares, por aí, já é canta daqui, canta de lá, canta de cá, canta de cá. E sabe o que acontece? 5 minutinhos de alegria sobre a palavra. Se é a palavra que liberta, se é a palavra que restaura, a palavra que mostra o caminho reto e o endereço para ir para os céus. O endereço para ir para os céus, Jesus Cristo já mostrou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta entrar por outro caminho. Entra na direita com Deus para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: missão urgente. O verdadeiro missionário, ele sabe muito bem que ele não pode ser comprado por ninguém, nem por homem, nem por dinheiro, nem por riqueza nenhuma, porque isso tudo fica para trás. Porque se ele é nova criatura, eis que tudo se fez novo. O alvo dele é olhar para frente e olhar para o alto, olhar para frente e ver as almas e os campos que já estão brancos para a ceifa, e olhar para o alto após cumprir a sua missão nessa vida, ele vai para o céu de glória para ser galardoado por Deus. Mas dando início na palavra da ministração profética, isso é só a introdução. Nós vamos entrar na mensagem e Deus vai falar contigo e comigo de uma maneira que você ainda nem imaginou. Entenda uma coisa: somos seres humanos, mas Deus quer que, além de que você seja seres humanos, você seja uma coisa além disso. Ser humano sim, mas espiritual e sobrenatural, entendendo as coisas de Deus, que é pelo Espírito. Se não for pelo Espírito de Deus, você não compreenderá nada. Muitas pessoas têm se enganado, outras têm se apostatado da fé, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamentos errados que não é mais da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que ensina, haja dedicação no ensino, tem que procurar argumento, tem que procurar ler a Bíblia, tem que procurar se edificar, tem que procurar olhar no espelho, porque antes de eu pregar qualquer coisa, a Bíblia diz: examine-se pois o homem, para ver se está no caminho. Eu me examinando, então somente o Senhor me dá a palavra dos altos céus para dizer que eu tenho que pregar àqueles que não conhecem, que eu tenho que dar testemunho para que eles possam se converter, porque pregando o Evangelho, para que eu também não venha a ser rejeitado, é o que o apóstolo Paulo falou. Mas missão urgente: quem é que nos prepara para essa obra? Quem é que nos separa e nos vocaciona? É o homem? É o pastor? Não, é Deus, porque é Deus que vocaciona o homem e a mulher, através do Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos diz isso, Atos dos Apóstolos 13, versículo 2, dizendo: o Espírito Santo falou: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho preparado. É o Espírito do Senhor que nos prepara, é o Espírito do Senhor que nos envia, é Ele que nos mostra, nos dá a direção, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem confiado em quem? Em homens ou em Deus? Você confia no homem, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força, e se esquece de confiar no Senhor. Uma vez você deixando de confiar em Deus para confiar em homens, você não vai chegar muito longe, porque o homem vai te decepcionar um dia, aquele que está do teu lado vai te decepcionar. Deus não decepciona ninguém. Salmo 41, versículo 9 diz que até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, andava do meu lado na hora que eu mais precisei me
abandonou. São esse tipo de pessoa que só está contigo enquanto você está no auge. Você saiu do auge, eles te abandonam. Deus não. Você no auge ou não no auge, você lá em cima ou lá embaixo, Deus continua sendo teu Deus. Seja fiel ao Deus que fez o céu e a terra, e quando chegar nos céus, Ele vai te galardoar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, dedique-se para Deus. Todos aqueles que se dedicaram na obra de Deus e se dedicaram para fazer a diferença para o Deus que fez o céu e a terra, não se arrependeram, porque foram para o consolo e estão esperando ser galardoados por Ele. Entenda, nós estamos no caminho. Entenda muito bem o que eu vou te falar. Pessoas estão sendo cegas por Satanás e estão se perdendo no caminho, porque é o caminho que Jesus Cristo nos ensinou. Tem que entender, para ter cuidado com a tradição dos homens que tem invalidado o mandamento de Deus. Jesus Cristo falou concernente a isso: estamos no caminho, mas cuidado, que no caminho você pode perder o caminho para ir para os céus. O apóstolo Paulo falou concernente a isso, dizendo: antes me subjugo a meu corpo e eu me reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo venha a alguma maneira ficar reprovado. Por isso temos que vigiar a cada dia. A Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aqueles que estão na vigilância, vigiem para que não caia. Entenda, a Bíblia diz assim, sei por causa de que isso veio, mas veio. Você vai escutar aí, escuta daí fresquinho: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda aí, resistir, né? Agora não tem nenhum versículo na Bíblia que diz para resistir à mulher. Não resiste não. Não resiste não. Se tu não dá conta, sai fora. Sabe que tu vai cair no precipício, vai sair do caminho, então fuja. A mesma coisa é a mulher. Não resiste o homem não, porque não tem nenhum versículo dizendo para a mulher resistir. Sai fora, tanto para um como o outro, porque aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, Satanás vai fazer de tudo para poder parar, principalmente quando no teu coração já está queimando a obra missionária em tua vida, já está queimando missão urgente para você fazer a obra do Senhor, pregando o evangelho, sendo diferente. Cuidado, e quando a palavra do Senhor se diz que quando Deus enviou de 2 em 2, vai de 2 em 2, para que um possa vigiar o outro, porque diga ao fraco: eu sou forte. E pode 2 pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? Tem que estar de acordo. Tem que estar de acordo. Se não tiver de acordo, não vai de jeito nenhum. Interessante que o irmão Robson falou um detalhe importante. As pessoas já são casadas, têm filho e ainda entram em confusão. Por causa de quê? Por causa de Satanás. A gente somos solteiros, estamos fazendo a obra do Senhor e pelejando para chegar lá. Aqueles que já conseguiram o matrimônio, conseguiram lá, podendo preservar para continuar e fazendo a obra missionária do Senhor, pregando o evangelho, ganhando alma, entra em confusão contra si próprio. Mas o que é isso? É Satanás destruindo os lares para que a obra do Senhor missionário não possa ir à frente. Entenda muito bem: zele aquilo que você já tem, zele aquilo que você construiu, porque se você não zelar, o Senhor te cobrará no último dia aquilo que Ele colocou em suas mãos. Por isso zele, porque Deus te deu. E se foi Deus que te deu, irmão, não adianta você querer jogar fora não, porque o que ajuntou Deus não separa o homem. Não era nem isso que estava no irmão aqui, porque a gente está com uma maná aqui fresquinha aqui para entregar, e nós vamos entregar ainda nessa tarde. Entendo que já estamos entregando, mas entenda, se Deus te deu, é para você cuidar, é para você conservar, e não adianta você querer buscar em outro lugar, que você não vai conseguir. Satanás, ele tenta minar de qualquer maneira o lar da pessoa. Satanás, ele tenta iludir com as coisas desse mundo, porque o mundo é ilusão e fantasia, e só conduz o homem à perdição. Mas quando o homem olha para o céu, se liberta do mundo e se converte para Deus.
Aleluia, glórias a Deus. É o que o apóstolo Paulo estava nos dizendo. Glórias ao Senhor, glória ao Deus que fez o céu e a terra. Se você não for pelo Espírito, você nunca compreenderá a obra missionária que o Senhor tem na tua vida. Missões urgentes é desde o momento que você já se converteu, é desde o momento que o Evangelho chegou até você, para você dar testemunho, para você ser diferente, pregar o Evangelho, e com a tua vida vai pregar sem tu falar, dando testemunho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quantos dos nossos irmãos pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até nós? O Evangelho chegou, estamos na época da graça, mas na época da graça não é motivo para andar de qualquer maneira, porque na época da graça mesmo, Ananias e Safira pereceram. Na época da graça mesmo, Deus matou o rei Herodes através do seu anjo. Não foi Satanás que matou o Herodes, foi um anjo da parte de Deus, entenda. Há várias mortes por aí que não é Satanás que mata, não. O próprio Deus envia o anjo para poder ceifar aquela vida. Temos que discernir as coisas que acontecem no nosso meio. Se não for pelo Espírito, você não vai conseguir discernir. Vá pelo Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Missões urgentes, antes, depois e agora. Ou você prega o Evangelho, ou alguém vai pregar no teu lugar. Ou você ministra uma palavra, ou alguém vai ministrar no teu lugar. Mas saiba uma coisa: tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, tenha ciência disso. Está escrito lá em Eclesiastes: Ele te trará juízo no último dia. Está sendo escrito uma história minha e tua, e não temos como fugir dessa realidade. A Bíblia você tem que compreender ela de Gênesis e Apocalipse. Você tem que meditar, você tem que ler, você tem que buscar, tem que observar a palavra do Senhor, para ver se sucede tudo aquilo que a gente fala. Porque se tu vê um homem ou mulher pregando e não está na palavra do Senhor, ainda tentam adulterar a palavra de Deus. Sabe como? Tira um versículo e diz: não, isso aqui era para a época da lei, agora estamos na época da graça. Quem falou isso? Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, meu irmão. Ele não tirou, quem somos nós para tirar? Jesus Cristo falou: não sairá nenhum tio da palavra do meu Pai. Vai haver cumprimento de tudo. Não adianta nem querer inventar, porque quem inventar vai inventar. Quem está semeando o vento vai colher tempestade. Aleluia, glórias a Deus. Quer sobreviver? Quer sobreviver neste mundo de densas trevas e neste presente século? Prega o Evangelho, viva o Evangelho, leia o Evangelho da palavra de Deus. Nós só existimos ainda por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus de diversas maneiras tentaram destruir a palavra do Senhor, mas os homens foram destruídos. Todos aqueles que tentaram uma invertida contra Deus e contra a palavra de Deus foram destruídos pelo próprio Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glórias a Deus. Irmão, eu só cheguei aqui e só estou aqui nesse dia de hoje foi por causa da palavra de Deus, foi porque eu li a palavra do Senhor, foi porque eu busquei a meditar, eu busquei a ver o que a palavra de Deus diz para a minha vida. O que é que eu estou fazendo aqui ainda? Sabe o que eu estou fazendo? O que tu está fazendo? Deus permite que nós estamos vivos para dar testemunho dele, pregar o Evangelho e depois partir para a glória. Aleluia, glórias a Deus. Você que não tem consciência disso, não lê a palavra do Senhor, vai morrer no caminho, porque aquele que rejeita a palavra perecerá. Muitas pessoas têm entrado em confusão uns com os outros, e muitas pessoas têm entrado em contenda, sabe, por causa de que tem esquecido da palavra de Deus, que é o principal da vida do homem e da mulher. Tem uns que só meditam no Salmo 91, outros só no Salmo 23, e se esquece que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, princípio de todas as coisas. Apocalipse é as revelações de Jesus Cristo, das coisas que brevemente hão de acontecer. E lá no finalzinho de Apocalipse diz assim: aquele que tirar qualquer coisa desse livro vai ser tirado a sua parte da árvore da vida. Aquele que acrescentar todas as pragas que estão escritas nesse livro virá sobre a vida
o Espírito Santo de Deus, tem que aceitar a Jesus Cristo. A ordem de Deus é perfeitíssima, não tem como fugir. Deus lá nos céus enviou o seu Filho Jesus. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, voltou para a glória, enviou o Espírito Santo até nós. O Espírito Santo entrando dentro de nós, e nós recebemos o Espírito Santo imediatamente. O anjo do Senhor anda do nosso lado, nos guardando e livrando do mal. Entenda uma coisa: Deus é mais organizado do que qualquer coisa nesse mundo. Quando você confia nele, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia, glórias a Deus. Missões urgentes: antes, agora, depois. Missões urgentes: antes, depois e agora. O verdadeiro missionário de Deus não é só aquele que vai para os países lá de fora, mas no seu bairro ele é um missionário, na sua casa ele é um missionário, na sua igreja ele é um missionário. Por quê? Porque ele prega o Evangelho. Ele é diferente, ele não vive mais para este mundo, mas ele vive neste mundo para ir para a glória. Entenda, em toda a Bíblia, em quase toda a Escritura Sagrada, em quase todos os seus 66 livros, encontramos referência direta ou indiretamente conforme a obra de missões. Ou você prega o Evangelho. Tem uns que tem a cara de pau de falar assim: não, a palavra por si mesma ela fala, deixa ela fechada para tu ver se ela vai falar por si mesma. Não vai falar. É necessário alguém abrir e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim, toca com matenais nos meus lábios, igual tocou na de Isaías, para que eu possa pregar a tua palavra. A palavra de Deus por si só ela fala, mas se não houver quem pregue, como que ela vai falar? Alguém tem que ser o canal. A jumenta levantou para ser o canal, para se divertir a Balaão. E você que fala, será que você não pode falar da palavra de Deus? Um versículozinho já diz: Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Entenda. Em qual área você está se identificando? Com a área de Deus ou com a área de Satanás? A área de Satanás é você viver só para esta vida. A área de Deus é você viver nesta vida sabendo que vai para a glória, tendo Jesus Cristo no seu coração, sendo diferente, dando testemunho e pregando o Evangelho da verdade para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, Jesus Cristo já está à porta. Ele já está para vir por aí. Se você não for, não tem problema não. Ele vai vir assim. Você estando preparado ou não preparado, ele vai vir. Por isso estejais pronto. Existe, pelo alguns estudiosos dizem que existe ainda a janela 10x40, onde as pessoas ainda não ouviram o nome chamado Jesus Cristo. E quem vai ir para lá? Missionários que vão lá pregar as boas novas. Entenda, o apóstolo Paulo falou assim em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vamos entrar a Bíblia dentro. Essa introdução foi boa, hein? Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. O apóstolo Paulo, ele tanto se dedicou, ele tanto se lançou na obra missionária, para que todas aquelas pessoas que estivessem ao seu redor viessem ouvir a mensagem do Evangelho, viessem se converter. Imagine só, irmão, ele já no seu tempo, lá na sua época, ele se esforçou de uma tal maneira para que o Evangelho chegasse nos quatro cantos do mundo, e não chegou. Ainda há lugar que o Evangelho ainda não chegou. Eles se esforçaram,
Através dele veio outra geração e continuou a pregação, e veio outra, e o evangelho chegou até nós, e agora só cabe a nós continuar pregando para que os outros povos venham conhecer e venham entender que Deus é Deus, o resto é Baal, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que o Espírito Santo está aqui como agenciador missionário para nos vocacionar, para nos dar a direção e depois nos preparar para poder ir para a glória, porque cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Imagine você, homens de tempo, épocas e lugares. No Antigo Testamento também existia missionário. Jesus Cristo só veio fazer um cumprimento. O que eles pregaram, e Jesus Cristo também pregou. E Jesus Cristo já até mostrou que já existia missionário em tempos passados. Os pregadores do tempo passado, profetas, sacerdotes, que pregavam, que estavam na direção de Deus, que não tinha perdido a visão dos céus, mas estavam ali cumprindo o que o Senhor tinha determinado ao seu coração. Irmão, eu só sei de uma coisa: quando um sacerdote perde a visão, irmão, é só Deus levantando, meu irmão, dos profetas para continuar avisando, para continuar advertindo que o caminho do homem pode parecer ser direito, mas se não vigiar, o fim é a morte. Temos que continuar no caminho, temos que continuar esperando Jesus Cristo nos buscar, porque entenda uma coisa: ainda que ele não venha agora, porque os tempos são abreviados por causa dos escolhidos, mas esteja preparado, porque se passar desta vida para outra sem salvação, vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. As pessoas são impacientes. Você já reparou no seguinte? Elas são impacientes, não, e Jesus Cristo está demorando, e esse negócio de promessa é conversa, e eu estou numa luta muito grande, e até agora não estou vendo nada. Você já tem a alma salva, você já tem a alma salva, você se livrou de queimar no inferno. Isso é mais importante para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Temos que entender o que o Senhor tem preparado para todos nós. Jesus Cristo falou assim, quando ensinando aquela parábola, que eu entendo uma coisa, irmão: Jesus Cristo nunca ia contar mentira, porque primeiramente ele era filho de Deus, e segundo, ele veio para cumprir e ser filho da verdade. Entenda uma coisa: tudo aquilo que Jesus Cristo contou é história de fatos que uma vez aconteceu, porque Jesus Cristo conhecia o passado, o presente e o futuro, porque ele sabia de todas as coisas, e ele já até sabia quem era o filho da perdição, que ia estar junto com os 12 apóstolos e ia se perder, que era Judas Iscariote. Então entenda uma coisa: quando ele contou aquela parábola do rico e do pobre, foi o fato que uma vez aconteceu para nos advertir, para que nós não venhamos a queimar no fogo do inferno. Davi, concernente, disse acerca disso. Ele teve essa revelação do inferno também, e ele disse assim: não permitirá que o teu servo veja a corrupção, e nem que padeça no Hades. Entenda uma coisa, vamos lá, continuando. E Jesus Cristo mostrou que já existia pregação antes dele vir, mostrando através daquela parábola onde o rico diz lá: Abraão, faz que Lázaro molhe a ponte da minha língua, e Abraão falou: não, eu não posso, porque é uma barreira, nem os que estão daqui podem passar para aí, e nem os que estão daí podem passar para cá. Então somente, aí ele queria ser missionário, ele queria ser pregador naquela hora. Faz o seguinte, Abraão, deixa que eu vou lá e aviso meus irmãos. E Abraão olhou assim: filho, quero te dizer uma coisa: mesmo que eu quisesse, eu não teria essa autorização, porque só quem tira quem vem para cá é Deus. Se Deus te mandou para cá por causa da tua desobediência, porque você veio porque foi desobediente, tem culpa. Agora vai ficar queimando. Entenda uma coisa: tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem aos vivos, quanto mais quem subir daqui dos calabouços, quem subir aqui dos mortos, do mundo dos mortos, eles vão se assustar, vão achar que está vindo fantasma. Entenda uma coisa: não tem mais jeito. A oportunidade foi quando estava em vida, e você não soube aproveitar. Entenda, essa passagem você tem que meditar na íntegra.
E você tem que botar na tua cabeça assim o seguinte: Jesus Cristo nunca ia mentir não. Se ele contou isso, é porque esse fato um dia aconteceu. Da onde ele tirou aquilo? Foi revelação, irmão. Revelação. Foi pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, tu não compreenderá para onde tu está caminhando. Que existem dois caminhos: céu ou inferno. Nós que somos pregadores da última hora, e a última geração de crente, ou você toma jeito, você que é pregador, agora eu estou falando para os pregadores, você que é pregador e pregadora, ou você toma jeito para pregar o Evangelho, ou então o Senhor mais tarde vai te cobrar. Que isso, irmão? Porque os anjos queriam vir fazer o que eu estou fazendo aqui agora, e o que você pode fazer: pregar o Evangelho para arrancar as almas da mão de Satanás. Eu fui arrancado de lá, alguém falou para mim Evangelho, comecei a meditar na Bíblia, porque chega tempo, irmão, se você não começar a meditar, o negócio fica sério. Se você não buscar na palavra do Senhor, os próprios homens tentam te manipular. Eles tentam te manipular dizendo: não, nem tudo é o que está escrito. Ah, é? Satanás falou isso para Jesus Cristo. Que é isso, Jesus? Está escrito. Interessante, ao detalhe, ao termo da palavra. Os homens de hoje, eles dizem assim: nem tudo é o que está escrito. E Satanás falou para Jesus Cristo, afirmando a palavra de Deus: Jesus, está escrito, faça que essa pedra se transforme em pão. E Jesus Cristo falou: Satanás, tem jeito não, tem que falar a verdade para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eles tentam fazer, sabe o que? Falar que nem tudo é o que está escrito, enquanto o capiroto diz que está escrito. Então, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser iludido pelos homens e por Satanás. Porque a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela edifica, a palavra de Deus mostra o endereço para ir para os céus, e a palavra de Deus também adverte: vá pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você for pelo Espírito, a Bíblia diz: vós tem a unção dos santos, e não há quem vos engane. Pregue o Evangelho, seja diferente, dá testemunho, e anda na direita com Deus, para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Missão urgente: ou você faça agora a missão e seja um missionário da última hora, pregando o Evangelho, sendo diferente, ou então tu ficarás para trás, ou então tu vai perder uma das maiores oportunidades de todos os tempos, de participar da história, pregando o Evangelho, sendo registrado lá nos céus. O que você está fazendo nessa terra para Deus? Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo nos advertiu muito concernente a isso. Se fazia fraco para ganhar os fracos, se fazia judeu para ganhar os judeus, se fazia sem lei para se ganhar os que estavam sem lei, mas sempre tinha palavra no seu coração, e ele dizia consigo mesmo que para poder o atleta cristão que saía em vão na obra de Deus, sem vão, porque o melhor é você pregar o Evangelho, o melhor é você ser diferente e vigiar consigo mesmo, porque ele tinha essa preocupação de pregando a muita gente e às vezes perder a salvação. Ele mesmo dizia na sua palavra, dizendo que era a palavra que Deus tinha colocado em seus lábios, que era a palavra de Deus. Eu mesmo me venho de alguma maneira a ficar reprovado. Ele mesmo vinha observando, e a Bíblia diz: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existem dois lados da vida: é você vigiando com isso, com você próprio, e também você adquirindo muita coisa nesse mundo, e depois perde a sua alma. Por isso vigie. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aquele que está no caminho, vigie para não perder o caminho. Aquele que conhece a palavra, continue conhecendo mais, para que possa assim discernir tudo e ir pelo Espírito, porque a letra vai matar. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outro meio. Os apóstolos falaram, quando o sermão da montanha desceu para cima deles, e só ficou os 12. E ele disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Agora medite nisso. Para onde nós iremos? Para onde? Vai fugir? Não tem para onde fugir. Ou você entra num caminho com Jesus Cristo para ir para os céus, ou então você anda sem caminho, andando com Satanás do teu lado e vai queimar no inferno. Não existe outro meio. Não existe ficar em cima do muro. Não existe. Ou você faz a diferença para Deus, ou você seja indiferente andando com Satanás. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Satanás. Um dos dois. Não temos como fugir dessa realidade. Deus, nesses últimos tempos, tem despertado a muitos dos seus servos para a evangelização mundial, para que você evangelize o evangelho no seu bairro, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja. E a obra missionária tem que começar pelas igrejas. Muitas igrejas têm que começar a obra missionária lá dentro de novo, porque estão se esquecendo da mensagem da palavra de Deus. 5 minutinhos, canta daqui, canta de lá, canta de cá, canta de cá. Aí se esquece da palavra de Deus. Não tenho nada contra cânticos, nenhum, porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Adore a Deus no louvor, mas nunca esqueça da palavra de Deus, que é ela que liberta, é ela que mostra o caminho para o homem e desmascara Satanás. A palavra de Deus, quando ela chega, ela não chega para desmascarar o homem, mas chega para desmascarar Satanás que está no homem. Aí há uma confusão muito grande quando diz: não, está desmascarando. Não, está desmascarando Satanás que está em você. E quando a palavra de Deus chega, o Satanás se retira, você é liberto e anda num caminho reto na direita com Deus, sendo diferente, com uma família restituída, sabendo que Deus é Deus, o resto é Baal, e adora a Deus por toda a tua vida. Isto é obra missionária, a pregação do Evangelho. Quantos missionários contando que fazendo missões nos países aí fora, famílias caminham distância tão longe para chegar até no local onde vai ser ministrada a palavra, e ali eles escutam a palavra de Deus com alegria, coisas que aqui nós podemos escutar a palavra de Deus para nos libertar. E muitos sabem que pegam, viram as costas para a palavra de Deus e ficam de frente para tirar a visão. Aí perde a visão totalmente do céu, o arrebatamento acontece que nem sente que o arrebatamento aconteceu, aí ficou para trás. Mas a responsabilidade está na mão dos pregadores, porque se eles não pregam, Deus um dia vai cobrar da mão deles. A palavra de Deus assim diz, lá no Antigo Testamento, dizendo: aquele que está a minha palavra, falai-o com verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser ministrada. A palavra de Deus, ela tem que ser a mais importante na vida do homem e da mulher, mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela nos adverte dizendo: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente ela diz: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não gosta da palavra de Deus, você não está amando a Deus. Porque Jesus Cristo falou, quando vieram tentar o elogiar, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Ele falou: pode parar com isso. Chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. O que eu estou mandando? Está escrito na palavra. Então você não faz o que eu mando, então como é que me chamar de Senhor? E muitos lá vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, nós fizemos maravilha. Apartai-vos daqui, maldito, que eu nunca vos conheci. Então procure observar a palavra de Deus. Seja um missionário do reteté de Jesus, com a palavra de Deus no teu coração. Porque se a palavra de Deus não tiver em tua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Você parece que vai chegar, mas não vai chegar a lugar nenhum.
porque como eles ouvirão se não há quem pregue? Então está imposta esta obrigação em nossas mãos, a pregação do Evangelho. Missionário da última hora, outro desperta agora, ou então quando chegar na glória, você vai tentar se despertar. Meu Deus, eu perdi a oportunidade. Perdeu mesmo, porque os anjos queriam vir, Deus não deixou. Falou, não, tem os seres humanos, profetas que estão lá embaixo, sacerdote. Enquanto eu estiver no caminho e tendo a visão dos céus, eu vou continuar dando revelação e palavra. Mas quando eles perderem a visão e a direção, aí a única coisa que me resta é destruir o mundo. Então entenda, viva com a palavra viva em tua vida, porque senão tu nunca chegarás aos céus, porque é a palavra de Deus que nos mostra o endereço que Jesus Cristo deixou, que não precisa de selo, mas precisa que o Espírito Santo sele você. Não precisa de selo desta vida, mas você precisa do selo espiritual, que o Espírito Santo te sele para que você vá para a glória, morar ao lado de Deus. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia para você poder morar nos céus.